E aí pessoal, somos o STM, estamos aqui trazendo um vídeo para trazer alguns esclarecimentos aí para as pessoas que nos assistirem. Esse aqui é o Israel, Marcelo, Valdênio, Charles e Luiz, também conhecido como Lula aqui na comunidade. E viemos trazer aqui para vocês um pouco das informações que nós temos, né? Fazer uma pequena retrospectiva sobre o Conjunto Muribeca. Pessoal. A questão do Conjunto Muribeca são os habitacionais que foram construídos na década de 80. Né? Isso. Muribeca é mais um, né? É mais um dos que foram construídos. Talvez o primeiro ou o segundo, um dos primeiros. Marcos Sereira veio 5 anos depois. Isso. O Conjunto Muribeca, na verdade, ele foi criado para tirar os trabalhadores da área do centro urbano, né, e colocar ele, foi uma segregação, né, para tirar ele... As famílias de baixa renda, os trabalhadores... Tirar a grande massa dos meios dos centros urbanos. Recife, por exemplo. Isso. É uma separação de classes. E assim como nasceu Muribeca, nasceu outros também, né? Marcos Freire, Vila Rica, Curados, né? E tem uma relação naquele tempo que era Coab, né? E hoje seria Minha Casa Minha Vida, faixa 1, né? Que atende pessoas com 1 a 2 salários mínimos, né? Então seria mais ou menos nessa faixa de renda a população que veio morar aqui no Conjunto Muribeca. Eram pessoas pobres que lutaram muito porque aqui não tinha ônibus, aqui faltava água bastante, luz, energia. Uma luta diária, posso dizer assim. Então, as pessoas que vieram morar aqui logo no início realmente foram muito guerreiros, porque eles tentaram trazer ônibus, associação, Compesa, CELP, posto de saúde. O comércio vinha uma carreta que parava aqui na frente do colégio para as pessoas poderem fazer feira, porque senão tinha que ir andando daqui para Guararapes ou para Prazeres para poder... E ao longo dos anos conseguimos se tornar, dentro do município de Jaguatá, até mesmo uma referência nesse conceito de comércio. Isso. Muribeca ainda hoje, do jeito que está, tem 2 farmácias, 2 supermercados, né? Tem uma associação... Mini-mercados também. Aí, centro social. Naquele tempo não existiam as normas que existem hoje, né? De construção. Então foi o que aconteceu. Falando um pouco agora do processo. O processo foi feito por um grupo aqui do Conjunto Muribeca, na verdade, que eu acho que era o Conselho de Moradores. Foi iniciado, né? Foi iniciado. Houve recolhimento de várias assinaturas e foi dada entrada no Ministério Público Estadual. Mas essas assinaturas, Marcelo, foram de todos os moradores ou apenas dos moradores dos apartamentos? Não, foram moradores dos apartamentos, né? Foi mais ou menos 50% mais um das assinaturas. Eu não tenho certeza, mas aí se você tiver uma informação mais precisa, a ideia desse vídeo é que ele fique... Vocês podem complementar, pessoal. Nos comentários abaixo, vocês coloquem aí a opinião de vocês também. A gente aqui não somos o dono da verdade, e a ideia desse vídeo não é essa. Então, o que é que aconteceu? Essas pessoas, voltando para o processo, né, fizeram esse problema, esse abaixo-assinado, mas antes disso... Houve o pessoal da Claro Bloco que tinha antes... Balança Mas Não Cai. Que é Jones e várias outras pessoas naquela época. E a comunidade meio que não deu atenção para aquele primeiro grupo que veio alertar sobre a problemática... Que já alertavam sobre a problemática de uma possível... o que poderia se tornar. Uma problemática na estrutura do prédio. Lógico que ninguém naquele tempo, nem eles mesmos, a gente acredita... que não pensavam que isso aí imagina essa proporção, né? Que hoje em Pernambuco são na faixa de quase 100 mil prédios. Mas o que acontece? Foi colocado para o Ministério Público Estadual, a Caixa como uma entidade federal, migrou para o Ministério Público Federal. E quando chegou lá, né, houve vários estudos, o ITEP ele veio para cá, ele fez estudo de solo, ele fez estudo... Passou vários meses aqui. Passou vários meses. Ele fez estudo da base do prédio, do solo, tudo. Né? O ITEP fez um bom estudo. E fez uma divisão dos blocos por classificação de risco. Classificação de risco, exatamente. E a própria Justiça, ela mandou um perito vir aqui dela para também fazer uma análise. Né? E foi feita uma análise. E tanto o ITEP e tanto o perito da Justiça Federal chegaram à conclusão que o problema era vício de construção.
Aí o que é esse vício de construção? É a base do prédio, né, que ele não está nas normas. Né? Então todos esses prédios estão em risco porque assim o ITEP fala, assim o perito da justiça fala, que o problema não foi as puxadinhas, não foram a retirada de paredes, e com isso a Caixa ela foi obrigada pela Justiça Federal a reformar, né? Eram 3 opções, que é uma relação de consumo, a questão de Muribeca. Então foi reformar, se não der para reformar, reconstruir, que a gente entende que é demolir, fazer demolição e reconstruir o prédio. E no caso de viabilidade técnica, não ter condições técnicas para indenizar. Até porque, pelo direito, a indenização ela cabe sim em qualquer relação de consumo. Qualquer coisa que você compre, o fabricante ele pode ou substituir o produto ou lhe pagar o valor que você gastou corrigido pela justiça. Uma coisa que chama a atenção é que nesse processo judicial do Muribeca é que o terreno não pertence aos moradores. Isso caberia o uso capião até, se necessário fosse, reivindicar o terreno. A verdade, isso é um problema muito sério dentro do processo. Porque em outros processos... Mas aí cabe ao Ministério Público, a Justiça, realmente verificar essa questão. Mas pelo que a gente sabe, a gente conhece, é que não tem direito ao terreno. Desculpa interromper, mas assim, a gente adiantando mais um pouquinho, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que todos os grupos, ou pelo menos a maioria, querem a reconstrução? É interessante falar da questão dos grupos, né? Com certeza, até porque nos últimos eventos, já trazendo para a atualidade, as últimas ações dos grupos tendem justamente para uma concepção única que é para a reconstrução. Eu acho que 99% dos grupos, né? Eu acho que não, todos lutam né? Todos os grupos reconhecidos, né? A questão é lutar e respeitar o direito dos outros. A individualidade tem que ser Tem respeitada. pessoas que querem a indenização. Pois bem, o problema é que quando se dá uma sentença de indenização, quem queria a reconstrução fica desamparado. E quando você dá uma sentença de reconstrução, quem queria uma possível indenização não fica, porque ele pode vender o imóvel, ele pode simplesmente deixar por mão da Caixa pegar o valor da indenização, mas só há um caminho. Inclusive, nós sugerimos... Ou A ou B. Inclusive, reconstrói ou indeniza. Nós sugerimos que essa sentença final com relação a Muribeca, que ela fosse para a quem interessasse, ou seja, ela reconstruísse para quem quisesse reconstrução, né? reconstrução e indenizasse quem quisesse indenização. Isso foi uma sugestão que Do o STM. Somos do Muribeca deu quando teve a reunião com a juíza e todos os grupos que estavam lá presentes participaram, e a gente foi uma das sugestões que a gente deu. Agora, voltando um pouquinho, que a gente se antecipou um pouco, é bom a gente falar o seguinte, que nessa história toda de reforma, reconstrução e indenização, muita gente fala, o processo está demorando muito, eu não quero mais saber porque é uma demora. Minha gente, vocês têm que entender que a gente está no Brasil, infelizmente a justiça é lenta, a prefeitura é lenta, o governo é lento, tudo é lento, para indenizar, para reformar ou para reconstruir. Então tem prédios aí que tá o quê? Há 15 anos? Mas o prédio demorou quanto tempo para você reconstruir aquele prédio? Tem nas 4 que estão ainda em litígio. Bem ressaltado isso, Luiz. Inclusive é importante salutar, pessoal, que no processo pontos importantíssimos também não foram levados em consideração. Dentre eles, as casas localizadas entre os blocos, que nós chamamos aqui no nosso bairro de Casa das Internas, as casas construídas ao redor do bairro, que nós chamamos de Casa do Entorno, os comerciantes, as entidades religiosas e sociais, como o Cesam, por exemplo, postos de saúde, Os equipamentos comunitários, né? equipamentos comunitários. A gente está falando sobre isso, e acredito que o também está falando sobre isso, pela questão do quê? Que a Caixa, né, quando saiu a sentença de reformar, reconstruir ou indenizar,
que foi mais ou menos entre 2012 e 2014. Inclusive tem um vídeo aí que está rolando, que foi um vídeo de 2014, né, que a Globo fez até um equívoco, que a Globo diz que foi indenização. Não foi indenização, na verdade. É uma indenização de danos morais. Isso. Né, que quando foi julgado a sentença do mérito, que eu não sei se o nome é esse também, que foi a sentença provisória, ela dava direito a você receber seus danos morais, a reformar, reconstruir ou indenizar. No caso, no dano de indenizar pelo material. E o que foi que aconteceu? Na hora que foi dar os danos morais, ele era um valor. É interessante trazer essas histórias que muita gente não conhece. Está lá no processo isso não é Marcelo, não somos o que está dizendo, não. Isso está lá, isso é uma decisão dos desembargadores da época. Era R$ 9.600, R$ 9.800, mais ou menos. O valor dos danos morais. E no fim de tudo, ficou na faixa e no final de tudo, quando foi para os desembargadores assinar, caiu para R$ 3.200. Eu não lembro desses Pode valores. dizer que em torno de um terço do valor inicial. Então, corrigiu, ficou pelos mesmos 9. Ficou pelos 9.000. Significa que provavelmente hoje, quem estivesse recebendo esses danos morais era para estar recebendo 20 mil, 25, 30, não sei. Mas se não tivesse essa queda inicial nos danos morais, que de 9 caiu para 5. na hora que ele foi dizer pague, houve uma redução grande, né? Porque querendo ou não, 9.800 para 3.000 alguma coisa, é uma coisa Até assim. o enfoque nesse artigo da Globo não remetia de fato à decisão do processo. E sim apenas a questão da indenização por danos morais. Exatamente. Porque a gente é obrigado a falar dessas coisas para as pessoas entenderem que, independente dos grupos, da vontade dos grupos, a Justiça e o Ministério Público Federal, que é o defensor da causa do conjunto Muribeca, né? Especialmente o pessoal dos apartamentos, ele tem uns trâmites legais. E não é nenhum grupo A, B, C ou D, como algumas pessoas tentam induzir a achar que o problema são dos grupos. Não é a justiça, é tudo amoroso, é tudo lento. Você às vezes bota uma coisa na trabalho na justiça e demora demais para receber, tem que passar 20 anos e não recebe. Então, essa questão de lentidão não é nenhuma questão de lentidão dos grupos, porque querendo ou não, todos os grupos, todos, sem exceção, às vezes a gente não concorda, né? E um grupo não concorda com o outro, mas no final das contas convergiram para no mesmo propósito, que era a reconstrução. Que era a reconstrução, entendeu? Convergem até Então, hoje. é bom deixar isso bem claro, né? Que a maioria dos grupos, eles tendem à reconstrução, e até porque a reconstrução, ela valoriza o seu imóvel. Sim. Se você luta para ele ser reconstruído, faz com que o valor ele vá lá para cima. Se você pede uma indenização, é questão de comercial. Isso é questão comercial. Oferta procura. Oferta procura. Então, se todo mundo começa a pedir indenização, a Caixa ela vai estar mais propensa a pagar o que ela quiser. Lógico que a Justiça talvez não aceite, que o Ministério Público também não aceite. Mas é muito bom já para um lado, né? Para a Caixa Econômica, todo mundo, eu quero indenização. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Uma coisa também interessante que a gente precisa falar aqui nesse vídeo é que as pessoas, elas tendem a confundir as coisas, né? Elas tendem a achar que demora, que o auxílio moradia, né, demora para sair. Tá tudo lá no processo. O auxílio moradia, ele tem do dia 1º ao dia 15 do mês para poder ser pago, né? Isso está lá dentro do processo, não é a gente está falando, isso está lá dentro do processo. E assim, e procura, as pessoas, a grande maioria, procura sempre uma pessoa, uma equipe, um grupo para culpar, né? Isso aí ficou muito claro. Ou até mesmo um prédio, uma casa, estão sempre procurando culpados. Inclusive, muita gente acredita que nossas casas, do entorno, das internas, são os culpados pela demora da resolução do conjunto, né? Da problemática do conjunto Muribeca. E a gente vem aqui também para, né, esclarecer alguns pontos. Primeiro ponto que eu gostaria de falar é que os prédios pilotos do conjunto Muribeca, que se situariam na quadra 2, os 129 e 155, eles não foram construídos porque a prefeitura negou o alvará de construção na época, em 2015,
alegando que aqui seria uma área alagável. Isso mesmo antes de apresentar estudo da macrodrenagem da área do Conjunto Muribeca, que até hoje, né? E tem uma falha muito grande nisso aí, porque veja, em 2015 eles fizeram isso, e no próprio 2015 Isso. eles derrubaram essas casas. Aí veja, o que é que a gente está querendo dizer aí com isso? É que a Caixa, o nosso propósito de luta da comunidade tem que ser contra a Caixa Econômica. Não tem que ser contra os grupos, contra as pessoas que moram aqui. Por mais que você discordem dela, por mais que você não goste dela, dos grupos e das pessoas, mas elas estão convergindo para a coisa só que é a reconstrução. Eles querem a reconstrução e com isso valorizam o valor do seu apartamento. Mas a Caixa, que é o vilão dessa história toda, ela Grande Algoz sempre diz... Não é nosso vizinho, né? Não. Não são os vizinhos, com certeza não. E sim a ré Vamos lá. A Caixa, a primeira vez, disse que eram as casas. Precisavam de 12 metros e comprovou. Lógico que a Caixa vai comprovar. A Caixa tem engenheiro na mão, tem Construtora na mão, deve ter 90% do mercado imobiliário. E nenhuma empresa vai querer bater de frente com a com a Caixa. Vai ficar excluso do Exatamente. E muito embora tenha sido sido realizada até mesmo uma gravação da demolição de um dos blocos, onde se comprovou que foi utilizado até uma distância inferior aos próprios 6 metros. Então, em Marcos Freire, bloco 34, para a gente passar bem sucinto nesse assunto. O bloco 34 ele foi o quê? Ele tinha casas a 3 metros de distância. Tem O que uma isso- barraca de 1 metro. O de que isso distância. significa? E foi demolido e já foi reconstruído em cima dessa mesma Exatamente. margem O que é que de- significa nessa situação? de espaço. Olha, prédio, ou melhor, casa, tapume, 1,5 metro de canteiro. E como agravante, Entendeu? pessoal, Em só para 3 vocês metros de terem uma ideia distância, da dinâmica a gente da não precisou demolição e reconstrução desse demolir bloco essas 34, que já sendo utilizado como exemplo pelos meus colegas, é que ainda por cima foi construído uma ladeira. Como vocês sabem, Marcos Marcos Freire Freire, ele não tem um terreno linear. É. E mesmo assim está lá o bloco, quem quiser ver fica na segunda etapa do bairro. Então, a primeira coisa que a Caixa, eu não vou dizer aqui que inventou, porque eu não vou ser liviano, feita a Caixa foi com o Conjunto Muribeca que está sendo. Né? Tudo bem que ela prova, ela está com dinheiro na mão. A gente foi fazer um laudo, para vocês terem ideia, a gente procurou O CREA. o CREA, procurou o IBAP, procurou várias entidades, não foi? Isso. E a gente, eu não vou falar qual foi a entidade que cobrou, mas cobraram para fazer um laudo aqui sobre essas questões de Muribeca, um laudo só de uma coisa que a gente pediu, 50 mil reais. Então, como é uma comunidade pobre, ela vai conseguir 50 mil reais para comprovar que a Caixa está fazendo uma coisa de forma arbitrária. E assim, sem contar também, desculpa Marcelo, mas sem contar que esse laudo seria apresentado agora há pouco, então muita coisa já tem acontecido no processo, a justiça ela já está cansada, a gente percebe que a justiça está cansada, o Ministério Público está poderia estar cansado. cansado. A gente sabe, mas aí ao longo de todo esse tempo, foi se criando e dentro da própria justiça, dentro da própria comunidade, foi se criando um cansaço. E a gente, mesmo assim, ainda foi procurar esses órgãos para levar esse laudo sem a certeza de que se funcionaria na Justiça Federal. Entendeu? A gente sabe como é que a Justiça hoje encara o problema de Muribeca. E tanto é, pessoal, que mesmo tendo essa concepção de cansaço por parte da Justiça e de outros órgãos, nós permanecemos incansáveis e com isso, em meio às nossas empreitadas e labutas diversas, conseguimos até mesmo formalizar um acordo desse formalizado no Ministério Público Federal. Só que aí, antes do acordo, para deixar bem claro para vocês, primeira questão, Caixa disse que não ia construir porque tinha para demolir, tinha que virar Precisava de 12 metros de Aí se tirou as casas. Especialmente, né? Desculpa. Coisa de 2 meses depois que era para começar a construção, chega um laudo, né? Um laudo não, chega uma negativa da prefeitura dizendo que não poderia construir porque ela era alagável. Só que ninguém sabia disso, né? Todo mundo só ficou sabendo disso há pouquíssimo tempo. Em 2017. Só que depois disso, quando a prefeitura disse que era uma área alagável, foi se descoberto um TAC de 2008.
Esse TAC é importante de E ser na, utilizado. e na verdade, não é as casas. O que é TAC? Não foram as casas. Eu ia perguntar isso agora. Mas assim, não foram as casas. O que é TAC? Não foram as casas que foi o problema. E a gente compra. Não foi o laudo, o que a prefeitura deu de 2015 o problema. Uhum. O problema foi remetido a um TAC de 2008. Quer dizer, a prefeitura de Jabotão já sabia, desde 2008, que existia o termo de ajuste de conduta, Isso. que não poderia se construir nada dentro da área do conjunto Muribeca. Então, peraí. Desde A que se menos fizesse que- todos os projetos de macro e microdenagem da área. Previstos em juízo. Que são 37 canais. Né? Aí o que é que acontece? Como o estudo estava vencido, contratou-se uma empresa para fazer um novo estudo, Eles consultem. né? Engie Consult. No final de tudo, para resumir, a Caixa veio com a desculpa estapafúrdia de que Muribeca teria que ser aterrada a 4,5 metros para não alagar. Quando Muribeca for alagar a esse nível de 4,5 metros, vai se acabar Recife, Jaboatão, vai se brincar até o Jornal da Oca vai alagar. Chamado de Botas do Soleil. A gente tá rindo porque é cômico. Viu? É como? E tem mais um Isso aí é detalhe. velocidade. Tem mais um detalhe que a gente já ouviu isso muitas vezes, inclusive, que mesmo que se faça esse aterro absurdo de se fazer um novo Morro dos Guarapes aqui, mesmo que se faça isso, a Caixa Econômica ainda diz que tem que construir os 37 canais na região do Baixo Jabotão, 37 canais. Que não existe, não alagou agora, foi no inverno. E que não rigoroso. adiantaria fazer, só um minutinho, Charles. E não adiantaria fazer esse aterro em Muribeca, 37 canais, não sei o quê, e deixar Muribeca ilhada. Ou seja, que ela acha, não sei por que cargas d'água ela acha, que toda a área aqui alaga, BR e tudo, e que quando chove, ninguém sai dentro de Muribeca. O mais engraçado é que o Walmart tem uma central de distribuição aqui, os É, engenheiros do e Walmart Agora os engenheiros sim, do Walmart, é os isso que eu ia engenheiros dizer. das grandes empresas daqui do Se- redor não viram essa questão, né? Se alaga, como é que a prefeitura dá alvará para construir outros habitacionais aqui como próximo, profissional. abaixo, O novo Atlântico que vai É. ser construído agora. abaixo do nível de Muribeca? Não, e o novo Atlântico é uma curva de marca. Quem souber da resposta, pessoal, por gentileza puder compartilhar. É, porque E assim- pegando o gancho nisso, desculpa de interromper, Vai, eu vai, ia vai, até um pouco antes disso, antes da questão desses estudos das macros e micros drenagens, houve a consolidação do acordo do Ministério Público Federal, como eu estava dizendo anteriormente para os colegas. Esse acordo, pessoal, teve a presença e a chancela, tanto da própria Caixa Econômica Federal, da Prefeitura, dos grupos que participaram, não foi isso? 1.335 assinaturas da comunidade. Vale ressaltar, expresso em abaixo assinado, tanto digital como também com abaixo assinado. Duas audiências escrito. públicas. Isso, Em e a duas comunidade audiências. estava presente. Muito bom Para isso, não dizer que a pessoal. gente faz as coisas às escondidas, os grupos vão lá. Ao Somos Todos de Muribeca, a gente Sempre foi a o mais gente transparente possível. pode falar para vocês que quem vive aqui na comunidade e procura saber, entra lá na página do Somos, vê que a gente faz reuniões, a gente pergunta as coisas, a gente não toma nenhuma decisão sem levar em consideração a comunidade do Muribeca. E dentre os vários pontos, pessoal, ressaltados nesse acordo, vou destacar apenas um deles, que é o que inclusive encontra-se em juízo, o que foi aceito pela Quinta Vara, é a questão que remete à redução da margem de segurança intermediária de 12 para 6 metros, que ficará sob a responsabilidade da Prefeitura, que consequentemente, o que é que acontece, pessoal, com essas casas que estão nessa distância? Essas casas, os moradores são condicionados apenas a fazer uma retirada temporária de suas residências enquanto os blocos próximos a ela são demolidos. E após o término da demolição, esses moradores retornam para suas residências. Depois da vistoria da Isso era o acordo que como ele era antes. Hoje a gente não sabe se esse acordo, porque se a gente disser isso, a gente está sendo Leviano. leviano, a gente não sabe dizer se esse acordo ele está assim para todas as casas. A prefeitura ela veio, fez um cadastro que a gente não sabe se as casas vão permanecer, se elas vão sair. Cadastro vai sempre, não é isso? E a gente mandou um ofício perguntando sobre esse cadastro, E ela não sobre respondeu. várias outras Questionando se tem coisas. informações E mais assim, transparentes. Qual foi o resultado, Cadastro. Chapas, desse ofício? rapaz, o retorno foi outro ofício muito vago. Não reclamava nada. Vocês encontram aí na página aqui do Somos, tem esse ofício de resposta da prefeitura. Vocês encontram aqui na página do Somos no Facebook. E tem suas próprias conclusões com relação à resposta deste Só um ofício. adendo que eu tenho em vista é que eu gostaria de saber da Caixa, ou de quem quer que seja, por que não reconstruir? Seria para não abrir precedente para os outros 5.000
Pé do Caixão, seria porque o terreno ou toda essa área aqui conhecida como Muribeca, não só o bairro, toda essa estrada do eixo Muribeca e os terrenos... É material para especulação financeira. Isso parece ser a bola da vez do setor imobiliário, porque se eles aterraram ali, ao lado do Campo 100, né, e fizeram o Porto Suape e agora vão fazer o Novo Atlântico, será que há algum interesse imobiliário nessa área aqui? Porque, me desculpe a justiça dizer que vai pegar essa área aqui e vai doar para quem? Para uma construtora, para a construtora vir construir apartamentos e vender para as pessoas que foram indenizadas, assim o dinheiro voltava para a Caixa com juros e correções monetárias, porque, meu amigo, isso é uma coisa óbvia. E aí também até se falou que ia fazer um parque Porque aqui, né? está certo, vai indenizar, vai. Agora, seja definido no que vai se fazer com o terreno, porque um terreno desse, me desculpe, ao Léo vai se haver aqui invasão. Ao Léo não é. Isso aí pode ter certeza que não vai ser ao Léo, porque um local onde tem equipamentos comunitários, como escola, Posto de saúde, centros de medicina. Eu vou fazer até uma propaganda aqui, uma brincadeira aqui com vocês. Diz aí. Eu sou aqui o corretor de imóveis que vai fazer o novo conjunto Muribeca. Isso. Eu vou botar assim na minha propaganda. Lá tem escola de tempo integral. Lá tem ônibus. Tem farmácia. Tem farmácia. Tem morador que tem Centro social. Propaganda? né? Tem centro social. Tem o CESAM. Tem posto de saúde. Cara, isso vai vender feito o quê? Como a propaganda do Novo Atlântico está a 15 minutos do Centro Comercial de Prazeres, do Mercado das Mangueiras. Se aquilo ali, o Atlântico não tem nada, aqui tem tudo. Cara, isso é vendido. Isso aqui é muito resolvido muito É rápido. mais que rentável. Isso pessoal. é para as pessoas também se atinar ao valor que seu imóvel, mesmo ali sucateado, depedrado, tem. Que a obrigação da Caixa é reconstruir, não está querendo. Agora, que eu peço à Justiça que me diga, olha, vocês vão ter que sair, certo? A gente vai indenizar. O que é que vai se fazer com o terreno? Vai doar. Como assim doar? Eu não vou entrar O terreno é dos moradores. nessa. Deveria constar no processo Eu não que é vou dos entrar moradores. eu acho que a gente não deve entrar nem nesse método. Sabe por quê? A gente sabe que não vai ser doado. Olha, depois de todos os problemas de Muribeca, de todas as fuleiragens, Isso, né? a Que palavra foram feitas com perfeita. os moradores. Quando eu digo que foi feita as fuleiragens, eu não digo que foi feita fuleiragem pelos moradores, pelos grupos, pelas pessoas daqui, não. São pelos órgãos São responsáveis. pelos responsáveis. Primeiro, não enxergaram a comunidade de Muribeca como um todo, como comércios, casas, entidades religiosas. Isso aí foi uma coisa, é um erro, porque o que aconteceu aqui, minha gente, é responsabilidade nossa. Sabe por que é nossa? Abre um precedente E é sua também. nacional, pessoal. Exatamente, porque pode acontecer a mesma coisa em Marcos Freire, pode acontecer a mesma coisa em Vila Rica. E a Caixa, quando veio agora com esse acordo, com o Ministério Público, com o pessoal todo agora, para tentar minimizar o problema dela, ela está se esquivando, entendeu? Porque isso aqui vai abrir precedentes inimagináveis por todo o Brasil, entendeu? A Caixa disse que o problema de Muribeca será modelo para os demais. Pronto. Já disse tudo. Já disse tudo, né? Sim, gente, eu queria saber também uma coisa. Diz aí. Muribeca, ela se encontra numa área de ZEIS? Atualmente sim. Mas na verdade sempre esteve desde 91, onde tivemos uma primeira concessão por parte da prefeitura. Para quem não sabe, pessoal, o AZEIS ela tem uma validação de 100 anos, certo? E através de um plano diretor recorrente em 2005, me corrijam você se eu estiver enganado. Não, 2008. 2008, obrigado Marcelo, houve uma retirada de Muribeca entre o grupo de locais que estão agraciados com essa proteção, né? Que faziam parte, esse grupo que fazia parte dessas ZEIS. ZEIS é Zona de Proteção. Zona especial, de interesse social. Nada mais é, pessoal, que uma lei municipal que concede àquela área, às pessoas que estão naquele local, um direito de uso da terra. Não é um direito de posse, mas ele pode fazer uso daquele local, pelo prazo, como eu disse até você anteriormente, de 100 anos. E que pode ser renovado após os 100 anos. E que pode ser renovado, exatamente. E após essa retirada no plano diretor de 2008, pessoal, houveram algumas investidas de nossa parte para que Muribeca fosse reintroduzida. E assim conseguimos, através de
de uma ação social com outros parceiros. Dentre eles podemos destacar o Semente Urbana. O CPDH, Centro Popular de Direitos Humanos. Exato. Meu Recife. Fizemos uma ocupação no Poder Executivo na Câmara dos Vereadores. 5 dias. Passamos 5 dias. Ininterruptos. Na semana de feriado, dia 7 de setembro. Vale ressaltar. Vale ressaltar. E fomos agraciados com uma votação do Executivo a nosso favor, que consequentemente, Legislativo. pelo Legislativo, e consequentemente, pessoal, resultou na divulgação posterior em diário oficial, por parte da Prefeitura, reintroduzindo Muribeca nesse seleto grupo. Eu acho que é 1294 a lei, né? Acredito que sim. Lei 1294/2016. E a atual instância que nós nos encontramos, Charles, estamos no processo de regularização dos títulos de posse. A Prefeitura nos afirmou que fará um cadastramento, onde nesse cadastramento ela concederá, após ela mapear o bairro totalmente, os títulos para os moradores que estão introduzidos nesse perímetro. Você sabe dizer qual o total desse perímetro hoje do nosso bairro? Se ele é total, parcial? Olha, a área das ex-Muribeca, ela abrange todo, assim, grande, acho que a maior parte, ou toda a parte da comunidade chamada de Nova Muribeca, Que é aqui atrás. as cercanias, né, do conjunto Muribeca, Rua dos Pinheiros? a Rua dos Pinheiros e o Brasil Novo. Parque do Brasil Novo, não é isso? Assim, são porque há residências no Brasil Novo que não tem documentação, né? Tem. E esses imóveis, essas casas, enfim, elas vão ser beneficiadas pelas ex também. Então a área é um perímetro bem abrangente, é bonito de ver. A lei que está em vigência, é válida. Né? Cerca de 5 mil famílias ou mais, né, Marcelo? Vamos ressaltar que já é lei, né? Já é lei. Já é lei. Então quer dizer que a nossa comunidade já teve várias conquistas, né? Sim, claro. Com certeza, sem dúvida. Inclusive, velho, eu gostaria de falar de algumas conquistas aqui, que a gente viu em 2015 casas sendo demolidas e agora em 2016 e 2017 a gente quase não viu nenhuma, né? Assim, Verdade. é algo que me traz muito orgulho de ter participado dessa vitória, né? Pessoas que outrora, em outra situação, em outra condição, Inclusive, seria... perderiam suas casas. Hoje a gente vê o pessoal tudo em suas casas e a gente espera que, mesmo que a gente não tenha certeza, né, Marcelo, se o acordo ele vai se manter, né? Esperamos que sim. Daquela maneira, a gente espera que a prefeitura ela mantenha essa postura e sim, vamos seguindo. É porque vale ressaltar que essas vitórias foram em outra gestão municipal e não nessa, né? Mas assim, A respeito da preservação das casas, do acordo, da margem de diminuição de 12 para 6 metros. Mas independente de gestão, é um acordo feito com a prefeitura. E quando a gente a fez um prefeitura é uma acordo, instituição, não a é? gente não fez um acordo com a gestão, a gente fez um acordo com a prefeitura. Então a gente pede aqui que a prefeitura mantenha o que se foi acordado. Isso. Porque é inadmissível hoje, né? Além de tirar os moradores, não por culpa da prefeitura, né? Talvez por uma falta de fiscalização também, de não ter visto a obra na Essa época gestão e tal, é demais. mas por uma falta de sensibilidade e para não tirar mais, porque o Brasil está esse caos todo. E é importante frisar E também se que- precisar retirar alguém, que falta de coloque gestão essas também. pessoas Que dê em um condições. habitacional, que dê condições para essas pessoas morar. Até né? porque vale frisar que o povo de Muribeca hoje não é o mesmo de uns 5, 10 anos atrás. O povo despertou, estão muito mais cientes da problemática em relação ao início. E é até inconcebível se pensar que a atual gestão vem atuar dessa maneira, Não, é mesmo errado. sabendo que esse ponto está incluído. E eu ainda digo mais, a própria Justiça Federal, ao que acho que todos nós temos consenso quanto a isso, eu acho que a própria Justiça Federal ela tem uma nova visão do que é Muribeca. Antigamente, Muribeca para a Justiça Federal e para o Ministério Público Só prédios. eram apenas prédios e puxadinhos. E a gente sabe, e a Justiça hoje sabe, que Muribeca é muito mais do que isso. Bem Muribeca é casa, Muribeca é igreja, Muribeca é comércio, Muribeca Equipamento é refúgio de outras comunidades que sofrem com enchente. Entendeu? E é visto como área alagada. Muribeca ela está sendo
penalizada sem ter cometido crime algum, e o crime dela foi resgatar famílias que estavam dentro de alagados e elas encontraram aqui o abrigo, entende? O Muribeca sempre serviu de amparo para áreas adjacentes que de fato são áreas alagadas, Isso. que não Exatamente, se aplicam ao bairro da Muribeca. Então, são esses apanhados de conquistas que a gente está mostrando aqui. É uma conquista, assim. Muribeca está sendo vista hoje como uma comunidade inteira, não só 2.208 apartamentos, não só 600, 700 casas, não só, sei lá, 100, 200 comércios. Um episódio interessante, né? sobre isso tudo que você acabou de frisar, Luiz, é que houve até mesmo um parecer elaborado por um engenheiro Da prefeitura. da SEAB, por melhor dizer, Da Secretaria de Habitação. e quando ele apresentou esse documento e asseverou ainda por cima a veracidade das informações na quinta vara, esse documento foi totalmente indeferido. Porque antes o argumento que era dado era que o povo, por não ter um know-how de engenharia, não poderiam, Know-how técnico. um know-how técnico de engenharia, não poderiam asseverar se era ou não. Pois Se bem, era ou não uma área alagável. se era ou não área alagável. Pois bem, a prefeitura, através desse engenheiro, assumiu o papel, apresentou o documento e ele foi indeferido. Foi deferido por quê, Lula? E o engenheiro pegou o Então, a gente vai voltar um pouco para falar de algo que a gente falou lá atrás, que é importante fazer uma ligação com o que Israel falou. Que a prefeitura, em 2015, negou os alvarás de construção do bloco 129 e 155, alegando que a área do Conjunto Muribeca era alagável, e posteriormente confeccionou esse parecer. O que fez a Caixa Econômica, em juízo, chamou a prefeitura de Jabotão dos Guararapes de incoerente. Não foi isso? Foi. Ela pegou esse documento de negativa dos alvarás de construção desses dois prédios piloto e conflitou com o parecer entregue à Justiça e ao Ministério Público esse ano, não foi, Marcelo? Foi ano passado, foi esse ano, né? Sim, Esse ano. Então, nesse momento, ela chama a prefeitura de incoerente. Porém, a negativa foi dada não pela Secretaria de Habitação, mas dada pela Secretaria de Meio Ambiente. Entendeu? Então não foi. Então as coisas não se encaixam. Resumindo tudo, você vê que a gente está lutando contra um Deus chamado Caixa Econômica, onde é uma comunidade pobre, né, e que é muito difícil da gente combater esse Deus chamado Caixa Econômica Federal. E ela está com magnitude, desculpa atrapalhar, cara, criando uma situação onde os vizinhos eles estão Uma contenda. lutando entre si. Aquela ideia de quando o pobre ele fica brigando, né, o poderoso está lá em cima rindo. Entendeu? Tomar de camarote e assistir Isso é essa válido, desgraça. isso é válido para o Conjunto Muribeca. Percebam tudo que está sendo dito no momento, pessoal, e tem um grande ponto. Ela é a ré no processo. Ela é a ré no processo, detalhe. Importantíssimo. Ela manda e desmanda. Quem manda no processo Isso é a visão de pessoas livres, né? Deixa bem claro, que está mostrando sua indignação, que eu acho que é a sua também, né? Que quando a gente fala para um procurador, para um juiz, ela fala, não, mas não é bem assim. É assim como a gente enxerga como população, como comunidade que nós somos. Porque o Somos Todos Muribeca é fundado, é interessante a gente falar isso. Sim. Muita gente fala, não, porque vocês só estão defendendo as casas. Não, cara. Defendeu Meu todo. pai tem um apartamento. A Minha mãe dele filha tem. um apartamento. Meu pai, Meu minhas pai também tias, tem, pessoal. Então, Minhas Somos Todos filhas. Muribeca, a maioria deles, os integrantes, tem familiares que moram no apartamento. A gente quer que se resolva a situação. Se vai ser indenizado, se vai ser reconstruído. É uma coisa que não cabe nem a própria população. Ela, dentro da justiça, é o juiz que vai decidir isso aí. A gente luta para que não seja feita injustiças. Porque a gente entende que se realmente o Conjunto Muribeca fosse uma coisa inviável, era melhor que ele fosse indenizado. Sim. Mas se a gente entendesse que isso era real, mas o nosso sentimento aqui é que tá a sendo gente está enganado. sendo injustiçado. Isso. Demoliram casas, acabaram com os comércios, acabaram com De a respeitando quantidade de basicamente, ônibus. pessoal, direitos básicos de todo cidadão. O que é direito à moradia? Por que acontece isso? A gente não entende que tudo que está sendo feito na justiça, com os peritos da Caixa, né, a senhora Deus Caixa, a gente não entende isso,
né? Porque a gente mora aqui, E a gente vê o dia a dia. a gente vê o dia a dia, não é uma área alagável, não é uma área inviável. Ressaltando que a gente mora aqui há Então, 35 a gente se anos. sente Mora. totalmente injustiçado. E, independente dessa situação, a gente jamais, como cidadão, pode defender a situação da injustiça. Se fosse uma área alagável, inviável, não teria construtoras rondando como abutres. E não, mas olha só, a o conjunto. questão Isso. não é nem mais essa, Charles. A questão é, vamos esquecer o que está ao nosso redor, vamos concentrar aqui. Aqui alguma vez entrou água? Não. Nunca houve. E agora em 2017, nesse ano, né, teve chuva que Deus mandou, muita chuva, como vocês falaram. Independente da Alagou em chuva, todo lugar. mas independente da chuva, independente de tudo. Nunca teve. Teve aqui? Não. Está sendo construída uma barragem, que é por baixo do Jaboatão. A gente vai ser contemplado com essa barragem. A justiça não poderia levar isso em consideração? Não leva em consideração. Né? E um ponto importante, dentre os vários que já foram ressaltados e que não pode ser esquecido jamais, pessoal, que a existência dessas construtoras nas mediações do município de Jaboatão é até concebível que elas procurem um lugar desabitado, um terreno, uma oportunidade de construírem seus habitacionais. Mas é inconcebível, pessoal, para que se construir, venha se construir algo, um condomínio fechado que seja, se tenha como preço a retirada de outros moradores, de outros locais. Porque eu vou criar uma casa para alguém, um apartamento para alguém e o preço vai ser tirar outras pessoas de suas residências. Isso. Ou seja, você está criando novos sem-tetos, né, para você dar casa a outro. Exatamente, pessoal. Paradoxo. Não, Isso aí fica de reflexão para vocês. Bem, pessoal, em continuidade à nossa conversa, para fins de esclarecimento e respeito a vocês, o nosso colega Valdênio não pôde continuar com a gravação, mas daremos continuidade ao que estávamos falando para vocês. Então, nesse momento estamos encerrando o vídeo, né? E colocando aqui qual a posição do Somos Todos em Muribeca, né? O que a gente entende por indenização, reconstrução, para finalizar esse vídeo de hoje. Então, nosso grande interesse seria que assim, a justiça indenizasse quem quisesse ser indenizado e reconstruísse quem quisesse ser reconstruído. Porque nossa grande preocupação hoje é que a nossa história, tudo que acontecer aqui em Muribeca de ruim, ela cria um precedente para outras comunidades sofrerem do mesmo mal. Então a nossa grande preocupação é essa. E eu espero que nesse vídeo nós consigamos elucidar algumas coisas e qualquer dúvida. Vocês façam perguntas. Mande pergunta para nós aqui. Né? E o nosso além de perguntas, a gente link gosta do feedback também de informações. Caso nós tenhamos errado em alguma coisa aqui, né, Marcelo? Eu acho que os grupos do Conjunto Muribeca também, né, todos eles são cheios de informações também para Podem agregar. Né? Então tá aí, valeu aí pela experiência que nós estamos tendo aqui com você. Queremos agradecer o tempo que vocês estão dedicando a assistir o nosso vídeo. E enquanto o direito à moradia for um privilégio, infelizmente, para poucos, estaremos aqui sempre lutando pelos menos favorecidos, pessoal. Justiça sempre. Somos todos Muribeca. É isso aí. Até o próximo. Até depois do fim.